Alô, pessoal, boa tarde. Conseguem nos ouvir? Se tiver tudo ok no áudio, peço que dê um ok na mensagem. Saulo falando que é de Belo Horizonte, Lázaro de Salvador. O áudio bacana, né? A de Marcos, Eduardo, maravilha. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Daniel, sou um dos sócios fundadores da NTW Contabilidade e Gestão Empresarial. E tenho do meu lado a Rosilene Anício, que é uma especialista na área de departamento pessoal, com mais de 20 anos de experiência e conhecimento dessa área. Então, o objetivo nosso, 9 de outubro, 16h04, estamos ao vivo, é de compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente tem percebido nessa que, na nossa opinião, é uma das imposições do fisco, né, uma das obrigações acessórias que o fisco trouxe, que terá o maior impacto na vida do empresário. Diferente de tudo que já aconteceu até hoje no Brasil, o E-Social ele vai possibilitar ao fisco ter informações que são informações extremamente precisas e detalhadas da parte de gestão de pessoas, da parte de administração de pessoas de uma empresa. E o objetivo nosso, da NTW, é de compartilhar essas informações para o mercado empresarial, em especial a todos os nossos clientes. Antes de entrar na apresentação, que eu já vou compartilhar com vocês, só um segundinho. Estou compartilhando a apresentação com vocês, a minha tela. Caso haja alguma instabilidade, caso alguém pare de nos ouvir, ou caso a tela trave, basta pressionar o F5 do teclado para ele poder dar um refresh na tela e restabelecer a conexão. Ok? Bem, pessoal, antes de entrar no E-Social, eu queria falar da NTW, um pouquinho sobre nós, né? Uma empresa que ela trabalha em cima de soluções específicas, dimensionadas na medida certa para poder atender as necessidades dos nossos clientes. Então, o principal desafio nosso é conseguir junto aos nossos clientes quais são as suas necessidades, expectativas e tratar exatamente esses pontos que incomodam os empresários naquele momento. Isso, é claro, respeitando a cultura organizacional da empresa, gerando informações qualificadas para a tomada de decisão, com a equipe altamente qualificada e assegurando regularidade fiscal e redução no risco de empreender. Esse é o nosso principal propósito. A gente atua de forma segmentada, a gente tem várias unidades pelo Brasil, onde a gente tem expertise em atender cada um dos segmentos de forma a conhecer a especificidade daquele segmento, né? Então, a gente não trabalha como uma contabilidade que atua de forma generalizada, a gente atua de forma bem específica por segmento. Hoje a gente tem 85 unidades e 23 estados brasileiros e uma unidade em Maputo e Moçambique, né? Temos hoje mais de 5 mil clientes na nossa base, sendo atendido pelas nossas unidades, com total profissionalismo, com total atenção e com foco em gestão, especificamente para poder aliviar as dores do empresário brasileiro. De uma forma bem resumida, isso é NTW, né? E o compromisso nosso, dentre outros, é o também de disseminar a informação aos nossos clientes, em especial aquelas informações que possam ter um impacto no dia a dia do empresário. E, por isso, a gente veio com um webinar sobre E-Social, sobre a ótica do empresário, né? Uma obrigação nova, mas o que essa obrigação nova está trazendo que vai impactar no dia a dia de uma empresa? Esse é o nosso objetivo nesse bate-papo de hoje. Caso alguém tenha alguma dúvida ao longo do nosso bate-papo,
fiquem à vontade em descrever essa dúvida no chat ao lado, né? E dentro da nossa possibilidade, da nossa limitação de tempo, a gente vai estar trabalhando para respondê-los. Reitero que a gente tem uma jornada grande de webinar, que a gente, calendário já definido. Esse é um dos webinars que a gente está fazendo com foco no empresário, nas empresas. Ao final, eu vou falar do próximo webinar que a gente tem ainda para o mês de outubro. Bem, pessoal, vamos lá. Entrando nesse mundo de e-social, a primeira dúvida que geralmente nos remete é sobre se é algo novo. Poxa, mais uma obrigação nova que o fisco está trazendo agora, o e-social. E aí, quando a gente para analisar o e-social dentro do contexto do SPED, a gente vê que isso começou muito tempo lá atrás. Muito tempo lá atrás. Há mais de 15 anos, aproximadamente 15 anos, o fisco percebeu a necessidade de melhorar o seu controle, de melhorar a sua eficiência, para, consequentemente, facilitar o seu trabalho e aumentar a arrecadação de tributos no nosso país. E aí ela pensou isso dentro de um sistema extremamente completo, não complexo, talvez complexo para a gente, mas ela tentou prever tudo nesse sistema público de escrituração digital. E aí o que ele fez? Como primeira etapa, e talvez foi a etapa que teve uma adesão maior do empresário, ou um envolvimento, um engajamento maior do empresário, ela começou com a nota fiscal eletrônica. Né? Todos vão lembrar do alvoroço que foi quando o fisco trouxe a nota fiscal eletrônica. Mas, diferente do e-social, o empresário se mobilizou nesse sentido. Né? O empresário participava dessa discussão, o empresário participou das escolhas, o empresário participou do dia a dia, que foi a implantação de uma nota fiscal eletrônica. E isso é muito fácil de compreender, porque essa participação do empresário ela tinha a variação de receita da sua empresa. Se ele não faturasse, ele não podia receber. Né? Então, ele tinha que emitir a nota fiscal para poder concretizar uma operação comercial e, consequentemente, receber. Né? E isso fez com que o empresário se movimentasse e buscasse a implantação da nota fiscal eletrônica. E, apesar de todos os problemas iniciais, ela aconteceu. Aconteceu, e hoje eu acredito que a grande maioria dos empresários percebem a nota fiscal eletrônica, que lá no passado veio como um problema, como um grande aliado. Né? Melhorou os processos internos, facilitou a emissão, ganhou velocidade nessa relação com o cliente, melhorou os controles, enfim, gerou economia de perceber como algo positivo. E aí, como que funciona essa situação de relacionar com o fisco? Como que funciona o trocar informações com o fisco? Ou levar informação com o fisco? De um lado de cá, a gente tem o contribuinte, estou representando o contribuinte com esse computador, né? Então, e vou um pouquinho mais além, vou dizer que, representando o contribuinte, está o prestador de serviço contábil, que, infelizmente, na maior parte dessa história de empreendedorismo no Brasil, é o responsável por levar todas as informações para o empresário. Né? A gente tem também a atribuição de ser o portador de todas as notícias, incluindo as péssimas notícias, incluindo a legislação confusa do nosso país, incluindo todas as alterações que são feitas. Esse também passa a ser um papel do contador e algo que deveria ser feito pela própria Receita, seja ela federal, estadual ou mesmo municipal. Mas temos, de um lado, né, o contribuinte, representado pelo contador. A gente recebe uma série de informações dos contribuintes. Essas informações, quando elas chegam no escritório, elas são analisadas. Então, a gente pega essa informação, passa uma lupa em cima dessa informação, qualifica essa informação, né? A gente trata essa informação sob a perspectiva legal, e depois que a gente trata essa informação, que vem por vários canais,
a gente agrupa essa informação dentro de um formato determinado pelo fisco. E aí, esse grupo de informações, antes de ir para o fisco, entra uma parte que é uma parte nova desse mundo tecnológico, que é a assinatura digital. E aí, quando o contribuinte assina digitalmente o envio de uma informação, ele está endossando a verdade daquilo que ele está enviando. Então, não dá para depois ele arguir falando que ele não sabia que estava mandando uma determinada informação. Ele está assinando e reconhecendo firma em cima daquela informação que está sendo enviada para o fisco. E aí, essa informação ela vai para os computadores da Receita. Chegando aos computadores da Receita, ela será tratada sobre vários aspectos. Mas, acreditem, todos eles sob a perspectiva do compliance tributário. Então, o que a Receita quer saber é se o contribuinte está seguindo exatamente aquilo que a lei determina, né? Esse é o objetivo principal que está por trás do SPED. E aí, no SPED, fazendo ainda essa introdução do SPED, ele veio e trouxe uma série de obrigações para o contribuinte. A nota fiscal eletrônica, a nota fiscal ao consumidor, o conhecimento de transporte, a nota fiscal de serviço, enfim, uma série de informações, elas começaram a ser geradas de forma eletrônica. E essas informações, elas são enviadas ao fisco via cada uma dessas caixinhas em laranja. O FD do ICMS e do IPI, o SCD Contabilidade, SF Elalu, FD Contribuições, Financeiro, FD Reinf e, por fim, o E-Social. O fisco, de posse dessas informações, ele integra tudo o que ele recebeu e começa a auditar essa informação. E aí entra o risco de empreender no Brasil, né, num país de incerteza tributária, onde as leis e as regras, as normas mudam praticamente a cada segundo, né, que é empreender com a certeza de que, além de vencer o desafio empresarial, está conseguindo reduzir os riscos perante a fiscalização. E aí, pessoal, entra o que a Receita chama de pirâmide de conformidade. Ela tem estratégias diferentes para cada atitude do contribuinte. Então, ela enxerga na base da pirâmide, como a maior parte dos contribuintes, aqueles que querem cumprir corretamente com as obrigações. E aí, para aqueles que ela enxerga que essa faixa de baixo, a faixa verde, para aqueles que ela percebe o desejo de cumprir, a estratégia de ação da Receita é o de facilitar a vida desse contribuinte. Essa é a orientação dentro da Receita Federal. Aí ela sobe para uma camada superior, que já é menor do que aqueles que, na opinião dela, querem cumprir corretamente com as obrigações, que são os contribuintes que tentam, mas nem sempre eles conseguem cumprir com essas obrigações. E aí a Receita entende que o papel dela é de ajudar esse contribuinte a cumprir com essas obrigações. Sobe um pouquinho mais, a gente tem uma terceira camada, com um número menor de contribuintes, né, das faixas anteriores, que são daqueles que não querem cumprir, mas se o fisco motivá-los, eles vão cumprir. E aí, a estratégia de atuação do fisco é dissuadir o contribuinte ao detectar esse não cumprimento de uma obrigação. E, por fim, tem o topo da pirâmide, que são aqueles que decidiram por não cumprir com as obrigações, junto à Receita Federal. E aí, hoje, a ordem na Receita para aqueles que decidiram não cumprir com as obrigações é de utilizar toda a força da lei para poder fazer com que ele cumpra. E quanto mais informações o fisco tiver, mais fácil será o trabalho da Receita Federal, né? E nós, enquanto contadores, entendemos que o nosso principal desafio é ajudar os empresários que nos procuram a empreender sem risco. Esse é o principal papel do contador no nosso país, né? É a gente levar informações que possam servir na tomada de decisão, que possam ser úteis no dia a dia para a tomada de decisão,
mas que principalmente estejam de acordo, estejam conforme a legislação atual, a legislação vigente no nosso país, para gerar essa tranquilidade ao empresário quanto a qualquer tipo de autuação por parte do fisco. Então, esse é o principal objetivo nosso, né? E esse é o objetivo desse bate-papo nosso. E a gente está levando para vocês o que está mudando com o E-Social e o que pode ser feito no dia a dia das empresas para poder reduzir ou até mesmo eliminar qualquer possibilidade de risco. Boa tarde, pessoal. Antes de iniciar, eu quero dizer que é um prazer estar com vocês hoje nessa tarde, neste evento que tem a agregar o conhecimento de todos nós, não é verdade? Então, aqui, para falar dos órgãos que estão envolvidos no projeto do E-Social, esse projeto ele envolve a Caixa Econômica Federal, a Previdência Social, o Ministério do Trabalho e a Receita Federal. Então, todos esses órgãos, eles estão envolvidos e eles fizeram parte desse processo de criação do E-Social e obrigações de todos esses órgãos, elas são substituídas, né, com o E-Social. Então, é um projeto em conjunto de todos esses órgãos que trouxeram o E-Social para a gente. Algumas das obrigações que foram substituídas, a GFIP, ou serão, né, desculpa, elas serão substituídas com o E-Social, a GFIP, o livro de registro de empregado, carteira de trabalho, DCTF, folha de pagamento, CAGED, o CAT, o PPP, o próprio quadro de horário, a guia de recolhimento do fundo de garantia, RAIS, seguro-desemprego, DIF, MANAD e GPS. Então, todas essas obrigações, elas fazem parte dos órgãos acima, a Receita, Ministério e Previdência Social. Muitas delas são internas, né, da contabilidade, a gente faz no nosso dia a dia, mas muitos vocês nem sabem, na verdade, não têm o conhecimento, né, de que essas obrigações existem hoje, e elas existem, elas estão no dia a dia já da contabilidade. A gente já entrega isso, né, para o CNPJ de vocês, para a empresa de vocês, e são várias obrigações que a gente entrega, são obrigações acessórias, né, que a gente entrega cada uma para o órgão específico, e que elas hoje têm um cruzamento, mas não é um cruzamento como será ainda no E-Social, né, porque o E-Social, ele não vai ter essas informações de forma separada, de forma distinta, ele vai ter todas num arquivo único. E como o Nathaniel falou lá no começo, hoje a gente entrega muito dessas obrigações sem utilizar o certificado digital. E o E-Social, não. Nós vamos fazer assinatura eletrônica com o certificado digital, vamos atestar que a informação é verdadeira, é verídica, e vamos transmitir isso no E-Social, que é a informação unificada. Então, agora a gente vai entrar um pouquinho aqui nas admissões. E isso muda muito, né, pessoal? Percebem que, como a Rosilene disse, hoje a gente tem várias obrigações, né, parte delas, boa parte dos contribuintes nem sabem que elas existem, né, porque ela está sobre a obrigação dos contadores e elas vão para lugares diferentes, né? Então, com o E-Social, elas serão concentradas em uma mesma porta de entrada. Então, o fisco não vai ter mais o trabalho de cruzar uma informação com outra, né? As informações já serão geradas por uma mesma plataforma. Então, isso facilita de forma absurda a capacidade de fiscalização de cada um desses órgãos. E aí, quando a Receita, quando esses órgãos se reuniram e chegaram no E-Social, eles tiveram uma decisão sensata, que é de definir um calendário para a entrada das empresas a esse programa, né? Então, ela definiu um calendário. Primeiro entram as grandes empresas, perfeito, correto, as grandes empresas elas estão melhor preparadas para poder se adaptar e cumprir com as obrigações. Depois ela criou outros 3 grupos. Ela criou um grupo das demais empresas, né, e que são empresas com faturamento abaixo de 78 milhões, e agora, numa última mexida, ela separou também as empresas do Simples Nacional
E, por último, eles próprios, né, que são os órgãos públicos. Esses são os últimos a entrarem ao E-Social, para cumprir com o E-Social. E o fisco ele fez uma mudança nesse cronograma de implantação, onde praticamente todas as empresas entrariam com parte das informações nesse final de ano. Ela prorrogou parte dessas obrigações, em especial as empresas enquadradas no Simples Nacional, postergando para janeiro de 2019. Olha só, não está tão distante. Logo, primeiro projeto de 2019, né? Todo mundo tem mania de traçar planos para o ano seguinte, então a gente já entra com esse plano. 2019 tem que cumprir com o E-Social, né? Vai ser o primeiro item da lista, que está logo aí, né? Nós estamos hoje, dia 9 de outubro, então nós estamos falando de 3 meses, de daqui a 3 meses, já entra a primeira etapa das empresas enquadradas no Simples Nacional. E lembrando que a segunda etapa das demais empresas, daquelas que não são Simples Nacional e que faturam até 78 milhões, o prazo para o cumprimento da segunda etapa é amanhã, dia 10 de outubro. Né? Então, isso tudo já está acontecendo, né? Cada uma das fases elas já estão acontecendo, algumas delas já aconteceram por completo para as grandes empresas, e para as empresas menores, mas que não estão enquadradas no Simples Nacional, também já chegou. Né? Já teve uma etapa que foi cumprida há alguns meses atrás, e tem uma segunda etapa sendo cumprida com prazo limite até amanhã. Né? E com informações relacionadas à folha de pagamento, essa entrando já num primeiro momento. Né? Essas informações já entrando agora. Janeiro de 2019. Janeiro de 2019. Entra a informação da folha. De folha de pagamento. Então, Sim. Em janeiro de 2019, já entra a informação da folha de pagamento. Então, imaginem a Receita recebendo a informação de funcionário por funcionário, de cada um dos contribuintes, sabendo exatamente o que foi pago e o que foi descontado desse funcionário. Ou seja, a Receita ela terá um espelho do contra-cheque do funcionário, de cada um dos trabalhadores assalariados do país. Ela vai saber exatamente o que aquela pessoa recebeu, cada um dos eventos, cada um dos proventos, e o que foi descontado daquele trabalhador assalariado. Então, é uma qualidade de informações e é um volume de informações que ele é absurdo, né? E extremamente rico para a Receita Federal. Né? Então, essa é a segunda fase da Receita, e é onde ela entra podendo fazer uma fiscalização extremamente abrangente. E tem um outro ponto, que foi um ponto que foi adiado para 2020, que é a entrada dos dados de segurança e saúde do trabalhador. Né? A gente sabe que, apesar de ser uma obrigação para todas as empresas do Brasil de ter um programa de segurança e saúde do trabalhador, nem todas têm. Algumas, ou boa parte delas, talvez pela falta de conhecimento da necessidade de ter esse programa de segurança e saúde do trabalhador. A partir do momento que o fisco tem uma capacidade de fiscalizar esse cumprimento numa informação que é gerada mês a mês, não tem como não ter o programa. Né? Hoje, boa parte das empresas não tem, acredito que boa parte porque não sabem, e o fisco ele não consegue chegar nessas empresas pela incapacidade pessoal que ele tem. Ele não tem efetivo para poder visitar cada uma das empresas para poder verificar se está ou não cumprindo com algumas obrigações. Né? Uma delas tem a ver com segurança e saúde do trabalhador. A boa notícia é que nessa mexida do cronograma que foi soltado para o E-Social, eles postergaram para as empresas do lucro presumido, ou para as empresas com faturamento abaixo de 78 milhões, para janeiro de 2020. Então, aquilo que era uma obrigação, que seria a partir de janeiro de 2019, daqui a menos de 3 meses, passa a ser uma obrigação para janeiro de 2020.
né? Então, essa é uma mexida também de grande impacto. E para cumprir com cada uma dessas etapas, há um trabalho extremamente grande, né? E mais do que esse trabalho grande, há uma série de procedimentos que devem ser revistos em cada uma das empresas, porque algumas coisas que aconteciam, né, alguns procedimentos, alguns processos que aconteciam até então, com o E-Social, eles não serão mais possíveis. Então, por isso que a gente percebe o E-Social como uma grande mudança de cultura para todas as empresas do Brasil, né? Porque o E-Social, ele não vem para mudar a legislação, né? Não teve uma linha que foi alterada na nossa legislação em função do E-Social. O que vem com o E-Social é uma capacidade absurda do fisco checar se o contribuinte está ou não cumprindo com as leis trabalhistas. E aí um item que a gente gostaria de destacar são as admissões retroativas, né? Não aquela admissão retroativa que tenha por trás um ato de má-fé, mas uma admissão retroativa que, em vários momentos, a gente sabe que elas eram feitas justamente porque elas não precisam, como é que eu explico isso? Né? Elas não tinham a obrigatoriedade de cumprir o prazo legal, mas elas não causavam nenhum prejuízo nem ao trabalhador e nem ao fisco. São as admissões que em várias empresas acontecia da empresa mandar as admissões junto com os eventos da folha de pagamento, né? Então, essas empresas mandavam as informações ao longo do mês e eram feitas as admissões, né, com data dentro daquele mês, né, como eu disse, sem causar prejuízo nenhum para o trabalhador, para o fisco, e tudo acontecia normalmente, né? Com o E-Social, isso não será mais possível. E por que não será mais possível? Porque um dia antes do efetivo início desse trabalhador ao trabalho, à sua jornada laboral, a empresa já vai ter que ter transmitido, já vai ter que ter informado ao E-Social sobre essa admissão. Então, cabe, né, a cada uma das empresas 2 etapas. Ela tem uma etapa preliminar de qualificação desse trabalhador, é saber se toda a documentação desse trabalhador ela está ok e aceita perante o E-Social, porque algumas informações podem gerar não conformidade, e gerando não conformidade, elas não passam no cadastro desse funcionário, ao E-Social. Então, cabe aos departamentos pessoais de cada uma das empresas, o departamento de recursos humanos, a sugestão que a gente dá é que, a partir de agora, sempre que você receber um currículo de um candidato a uma vaga de emprego, já comece a qualificar aquele que lhe interessa. Porque caso a empresa precise fazer uma admissão de forma emergencial, ela só conseguirá fazer a partir do momento que essa empresa estiver ingressada no E-Social, se todos os dados que são validados pelo E-Social estiverem ok. E alguns dados são demorados para poder corrigir, né? E aí vale lembrar que a gente tem no país uma cultura de quando a mulher casa, ela altera o seu nome, né? Ela leva o sobrenome do esposo, do marido. E ela esquece também de fazer a mudança da documentação dela levando um novo nome. E aí o que vai acontecer no E-Social? Esse foi um dos grandes erros que nós encontramos ao fazer a qualificação dos nossos clientes. Dava problema no nome do funcionário. E aí a gente só conseguia qualificar esse funcionário, a gente só conseguia mandar essa informação depois de corrigir dessa informação no órgão que ela não tivesse conforme, né? Então, essa parte da admissão é muito crítica, né? Um outro ponto que é importantíssimo da gente lembrar, é claro que eu vou desenhar o pior cenário, mas a gente tem que enxergar sempre o pior cenário, se a gente estiver querendo mitigar riscos, é de um possível acidente dessa pessoa que não foi admitida no prazo certo, né? O trabalhador, quando ele, para o INSS, ele é um segurado. Ele é um segurado.
para que ele esteja segurado, eles têm que estar admitido. E aí vamos lembrar, né? Se a empresa tem que informar o E-Social um dia antes do início desse trabalhador ao seu trabalho, como que hoje, né? Aí ela não informou esse novo funcionário no E-Social. Pode começar, depois eu faço a admissão retroativa. Aconteceu um acidente com essa pessoa. Aconteceu hoje, né? Dia 9 de outubro. Vamos trabalhar um exemplo hipotético. A pessoa começou hoje, dia 9/10 de 2018, e hoje, começou 8 horas da manhã, hoje, na hora que deu 16h34, horário atual, essa pessoa, por alguma infelicidade, ela sofreu um acidente. E aí vamos pensar, para que ela esteja na condição de segurado junto ao INSS, ela tem que ter sido admitida pela empresa. Se eu só consigo fazer a admissão com, no máximo, um dia antes do início dessa pessoa ao trabalho, não tem como eu corrigir mais essa situação. Né? Eu teria que ter feito ontem. Não tem como eu votar no ontem. Então, eu vou fazer hoje. Beleza. Se eu fizer hoje, essa pessoa pode iniciar o seu trabalho amanhã. Só que o acidente foi hoje. Percebe o problema? E aí, o impacto até para evitar é enorme. Né? Porque isso pode vir de um pedido de indenização que, na maior parte das vezes, a maior parte das empresas não consegue sequer pagar essa indenização, né? Caso resulte num falecimento de um funcionário. Né? Então, são situações que a gente tem que começar a pensar, são situações que a gente tem que prever que são possíveis de acontecer, mas, principalmente, a gente tem que começar a mudar essa cultura de mandar admissões ao longo do mês. É começar a trabalhar com planejamento para poder fazer essas admissões. É conversar mais o setor operacional com a parte de recursos humanos da empresa. É começar a conversar mais a parte estratégica com o operacional. É conversar mais a parte comercial com cada um desses departamentos da empresa. Porque sempre os argumentos do contribuinte, do empresário, é que ele não tinha como fazer uma admissão diferente de uma admissão de última hora. Mas, ora, né, ninguém faz uma admissão sem fazer uma análise anteriormente. Essa pessoa primeiro levanta qual que é a necessidade de admissão de um novo funcionário, ela define quais são as atribuições que essa pessoa terá, né? Quais são as qualificações necessárias para poder cumprir com aquelas atribuições, define qual que é o salário que ela está disposta ou conseguiria pagar para depois ela ir no mercado atrás de um candidato. Poxa, então tiveram várias fases antes da contratação da pessoa, né? E depois que ela foi no mercado atrás desse funcionário, ela ainda fez uma seleção, fez uma entrevista, né? Para só assim, depois dela ter enxergado naquele candidato o melhor profissional para ocupar aquela vaga, ela admiti-lo na empresa. Então, prazo para que se cumpra com a qualificação, uma pré-qualificação desse funcionário, né? Para que ele entre, né? Para que se informe no E-Social com esse um dia de antecedência, é possível. Né? Prazo tem. Então, o que cada um vai ter que fazer a partir de agora é ajustar os processos, os procedimentos internos em cima de uma nova realidade. Né? Lembrando que nessa admissão, nessas informações que são enviadas no E-Social num primeiro momento, não são todas as informações do funcionário. É feita uma admissão preliminar, com algumas informações básicas, mas essas informações não podem faltar. Né? Então, a nossa sugestão para todos os empresários é que comecem a prever essa exigência do E-Social e que comece a se adequar para o cumprimento dessas obrigações. Rose, você ia fazer um comentário? Eu ia falar da admissão preliminar, mas você falou agora no finalzinho, né? Que é uma alternativa. Precisa-se de 3 itens, na verdade, que é nome, data de admissão e data de nascimento.
E o contribuinte ele tem até o dia 7 do mês subsequente para preencher, né, os demais campos dessa admissão, pois se a gente, no caso, não preencher, o E-Social não permite que a gente gere a folha de pagamento. Então, num cenário onde todas as fases já estiverem implantadas, eu tenho uma admissão preliminar, eu posso utilizar, mas eu tenho até o dia 7 do mês subsequente para completar os dados. Né? Então, é um recurso que pode ser utilizado, lembrando que eu tenho prazo também para fazer essa complementação. Exatamente. Né? Então, como vocês podem perceber, o negócio ficou muito amarrado. Né? Ficou muito amarrado. A Cleide está perguntando qual foi a alteração na tabela para janeiro de 2020. Essa alteração, Cleide, foi com relação aos programas de saúde e segurança do trabalhador. Estava previsto para entrar em janeiro de 2019 e foi alterado para janeiro de 2020. Né? A gente já estava até prevendo o que não seria esse mercado nos meses de dezembro. Né? A gente estava até brincava, vai ser igual o país no período da greve de caminhoneiro atrás de bujão de gás. Vai ser os empresários atrás de empresas para poder cumprir com os programas de saúde e segurança do trabalhador. E pagando o preço que as empresas exigirem, né? Exatamente. Né? Então, como tem-se um tempo maior, né, com isso deu-se a possibilidade, né, para que as empresas se informem mais a respeito desses impactos e, principalmente, planejem melhor essa virada, essa mudança de cultura. E não deixem, né, para o último momento, busquem essas informações atualmente, agora no mercado. Se a empresa de saúde e segurança de vocês já oferece esse serviço de integração dos dados com o E-Social, né? Que a gente vai falar mais adiante aqui um pouquinho do que são os serviços. São muitas informações, então não deixem para cima da hora. Já entrem em contato com as empresas de saúde e segurança de vocês, já façam esse levantamento se elas vão integrar o E-Social, para que vocês já estejam com essas informações ok no momento da transmissão. E tranquilos, é claro, com o cumprimento de mais essa obrigação que virá. Né? Isso. Aqui sobre férias retroativas, né, como o Nathaniel disse, não tem admissão retroativa mais e também não tem férias retroativa mais. As férias, na verdade, ela precisa ser comunicada ao funcionário, não dentro do E-Social, mas ao funcionário, com um aviso de 30 dias de antecedência. Né? Isso hoje já funciona dessa forma. Lembrando também, pessoal, que o E-Social, ele não veio para mudar nenhuma legislação trabalhista. Nenhuma legislação foi alterada. A função dele é cobrar que o que já existe na legislação e que até então, né, pode não ser seguido tão a fundo pelos empresários, que isso seja executado na forma e nos prazos legais. Então, o E-Social, ele não mudou nada. Tudo que a gente está falando aqui já existe hoje. Nunca foi permitido, né, Rose? Isso. Nunca foi permitido, isso mesmo. Então, a gente não está trazendo nada novo. Nunca foi permitido uma férias retroativa, né? O que a gente está apresentando são erros que eram cometidos, né, por algumas empresas e que a gente está reforçando que isso não será mais possível. Por causa do poder de fiscalizar do E-Social. O poder de fiscalização dele vai ser grande, vai ser tempestivo, né, vai ser na hora, então precisa se cumprir realmente todos os prazos que já existem hoje na legislação. Exatamente. Então, falando das férias, né, o aviso para o funcionário é com 30 dias de antecedência, o prazo de pagamento das férias são 2 dias úteis antes de iniciar o gozo, né, e aí agora com a reforma trabalhista a gente teve algumas opções de datas de férias, né, que flexibilizou o período de gozo, pode se dividir em até 3 períodos, né, desde que tenha o aval do funcionário, seguindo algumas regrinhas que não podem ser 2 dias antes da data de DSR, que é o feriado, DSR, desculpa, que é o descanso semanal remunerado e feriado, né? Então, a gente tem que avisar com 30 dias antes o funcionário, pagar com 2 dias antes do início efetivo, né? E informar no E-Social. Isso a gente só vai informar até o dia 7 do mês subsequente, quando a gente estiver fazendo o fechamento da folha,
Tá? O E-Social, nos primeiros projetos, ele trazia um evento que era o aviso de férias, e que isso depois foi retirado. Então, hoje, não tem um aviso de férias ou um evento de pagamento de férias para se enviar para o E-Social. Só que a gente trabalha de forma a cumprir todos esses prazos legais, para quando o E-Social voltar com essa exigência para dentro do programa, né, exigir esse envio, a gente já trabalha de forma adaptada, né, às regras, às leis, e possa transmitir esse evento sem problema nenhum, sem estresse nenhum. As férias retroativas, como a gente está falando, não pode ser feito, e, assim, o cuidado que a gente pede, que se vocês, em algum momento, antes desse E-Social, cogitarem em fazer, vocês não façam isso de forma a cair em dia de atestado médico do funcionário. Então, porque isso hoje em dia não é praticado pela NTW, mas a gente sabe que algumas empresas praticam, né? E a principal sugestão é não façam. Né? Não façam. Não é algo legal. Né? Não é algo legal. E o E-Social, como a Rosilene disse, ele veio justamente para poder fiscalizar isso aí. E se a gente está falando em mudança de cultura, é aplicar desde já. A gente não muda a cultura de um dia para a noite. Né? A gente muda os nossos hábitos e com a repetição dos nossos hábitos, isso vai se tornando uma cultura nova. Então, por isso que a gente está reforçando, e que bom que houve uma prorrogação no prazo, que cada um dos empresários ele terá mais prazo para repetir os seus atos, porém da forma correta, de forma que ao longo dos próximos meses ou do ano, isso realmente se transforme numa nova cultura dentro da empresa, com foco em cumprir com a legislação. Quando a compra, né, de um período de férias, ele só pode ser feito de 1/3 dos dias, né, que é hoje em dia é 1/3 de 30 dias, daria 10 dias, se for 30 dias o período de gozo. Então, ele continua podendo ser feito somente de 1/3 de férias, não se pode comprar férias integral do funcionário, tá? E aí, sobre a férias coletivas, ela continua da mesma forma, né? Férias coletivas para funcionários menores de 18 e maiores de 51, que antes não podiam ser divididas, agora também podem. Só comentar com vocês que isso veio na reforma trabalhista, na verdade, mas só comentar para trazer para vocês que isso pode ser feito hoje. Então, nada mudou. O que mudou foi o poder de fiscalizar. Exatamente. O Guilherme está perguntando se existe algum manual do E-Social para empresas do Simples. Guilherme, caso você seja um cliente NTW, te peço para fazer contato com a unidade nossa, que você for cliente, que será apresentado para você um material que a gente desenvolveu com esse objetivo. Caso não seja cliente NTW, a sugestão que nós damos é para procurar o seu contador. Né? A gente acredita que os profissionais de contabilidade são os profissionais mais bem preparados para lhe auxiliar nesse momento. Um outro item que a gente classificou também como um erro cometido por alguns empresários é a ideia da rescisão retroativa. É poder fazer uma rescisão, na maior parte das vezes, para poder beneficiar esse empregado com data retroativa, né? E aí, com data retroativa, justamente por causa de aviso, aí entra várias necessidades que o empresário enxerga, né? E contas que ele faz, achando que vai ter uma economia, e trabalhava a questão da rescisão retroativa. Isso também não será mais permitido com a E-Social. Ou seja, então, o governo começa a entrar com uma ferramenta de fiscalização para eliminar o jeitinho brasileiro. Né? Aquele jeitinho que até então as pessoas buscavam como uma forma de burlar a legislação, isso começa a ser impossibilitado por essas ferramentas. Né? É aquela ideia da relação custo-benefício. Ah, não, eu aprendi com meu pai, que aprendeu com meu avô, que se eu não sonegar, a minha empresa não consegue sobreviver. Poxa, então a dica que a gente dá, mude de negócio. Mude de negócio. Né? Desaprenda, né? Encontre um negócio onde você consiga ganhar dinheiro cumprindo com a legislação, né? Exercendo de fato aquilo que é o correto enquanto empresário. A gente sabe que não é fácil
e nem estou querendo pregar um discurso moralista, né? O que eu estou querendo é apresentar para os senhores a realidade sobre a capacidade de fiscalização da Receita Federal. Outros itens também que a gente mencionou, né, tem a ver com a falta dos programas de saúde e segurança do trabalhador. Daniel, só voltar lá na rescisão retroativa, acho que você não comentou, a questão do prazo de envio, né, do aviso prévio, aqui na admissão retroativa. Então, por que se não pode fazer uma rescisão retroativa? O aviso prévio, desde que você comunique ao funcionário que ele está de aviso, nós temos prazo de 10 dias para informar lá dentro do E-Social, né? Então, é um prazo muito curto, por isso não dá para fazer retroativo. Então, perceba o seguinte, a Receita ela começa a buscar informações de todas as áreas, né? Antes ela sabia sobre a demissão ou admissão de um novo funcionário. Quando ela ocorria. Daquelas obrigações que a Rosilene citou lá no início, que era o CAGED. Então, quando uma empresa fazia uma admissão ou fazia uma demissão num determinado período, ela tinha que informar no período seguinte essa movimentação de pessoas, né? Por isso que, às vezes, nos telejornais aparecem aquele balanço de movimentação de funcionários. No período tal, houve mais admissões do que demissões. É com base nessa informação que o fisco já tinha. Porém, agora ele vai ter com uma precisão muito maior, né? Além de saber dessa movimentação, ele vai saber no dia, ele vai saber com antecedência, né? Antes do desligamento, ele já vai estar sabendo que haverá um desligamento. Isso. Quando houver o desligamento, ele saberá cada uma das verbas rescisórias que foram pagas nesse desligamento. Então, é muita informação que o fisco passa a ter. Com relação à falta dos programas de saúde e segurança do trabalhador, foi prorrogado, né, para janeiro de 2020, para as empresas do lucro presumido, então um prazo a mais para adequação, né, para aquelas que ainda não se adequaram, né, e para as empresas do Simples Nacional, esse prazo ainda é um pouquinho mais longo, que é julho de 2020. Então tem mais de 1 ano e meio pela frente. Volto a dizer, não significa para aqueles que não têm o programa que ele tem 1 ano e meio ainda sem precisar ter o programa, né? Esse programa é importantíssimo para todas as empresas. Já é obrigatório, né? Já é obrigatório. Já é obrigatório. O que vai se tornar obrigatório em janeiro de 2019, como o Nathaniel colocou, é o envio dessa informação para o E-Social, mas ela já é obrigatória hoje. E nessa parte de saúde e segurança do trabalho... O 2020, Rose, janeiro de 2020. Janeiro de 2020, isso. Janeiro de 2020 e julho de 2020, isso. É para acima de 78 milhões, é julho de 2019, né? Mas é para acima de... Isso, acima de 78 milhões. Essa informação de saúde e segurança do trabalho, ela vai ser muito detalhada, por isso que a gente fala que se vocês ainda não... se tem o programa ou se não tem o programa, procurem a clínica de saúde ocupacional, porque vão ser enviadas informações detalhadas de equipamento de EPI, equipamento de proteção individual e coletivo, data de validade de EPI, vão ser enviadas informações como o risco da área em que o empregado está exposto, o risco da função do empregado, se tem alguma empresa que trabalha com cessão de mão de obra, por exemplo, a construção civil, e você vai ceder um funcionário para prestar serviço dentro da obra do cliente, é preciso medir o risco da área especial. Voltou. Se tem direito à aposentadoria especial, se tem direito a receber insalubridade, periculosidade, qual o grau que ele vai receber, se o equipamento bloqueia, se o equipamento não bloqueia. Então, quem vai definir isso tudo, né? Ou quem já definiu hoje, na verdade, e vai definir para enviar para o E-Social, é a empresa de saúde e segurança do trabalho. Então, quem presta serviço tem que ficar mais atento, porque vai ter que medir esse risco que o funcionário está exposto fora das dependências da empresa, e o E-Social vai ter como cruzar isso, porque ele tem o risco já que o seu cliente declarou,
que os funcionários deles estão expostos e sabe que o seu funcionário está alocado nesse mesmo ambiente. Então, ele vai cruzar o pagamento de insalubridade, de periculosidade. A Edmeire colocou muito bem, Rose, que ela disse que isso já existe nas descrições dos programas. Realmente, Edmeire, você está perfeita, já existe. A diferença é que os programas atuais, na maioria das empresas, eles ficam dentro de uma gaveta. E nem sempre são cumpridos, né? Exatamente. E aí vamos imaginar o seguinte, se o fisco sabe que uma determinada empresa ela tem que fornecer um determinado tipo de EPI. Se essa informação está na base de dados do fisco, qual que é a melhor forma dela verificar se está sendo cumprido ou não? Pela aquisição daquele EPI. Percebe o poder de cruzamento de dados? Ou seja, ele comprou um EPI, a partir do momento que ele comprou um EPI, foi emitida uma nota fiscal para aquele CNPJ, o fisco tem de quem que ele comprou, se comprou aquele determinado EPI, se é um EPI, se não é EPI. Se está na data de validade. Então, é muita informação. Ou seja, a empresa tem 2 anos que ela não fornece, que ela não compra um EPI. E no programa dela está descrito que ela deveria substituir um determinado EPI de 6 em 6 meses. Poxa, se ela nunca fez uma compra, não precisa fiscalizar para saber que ela não está cumprindo. Né? Ela nunca adquiriu aquele EPI. Né? É claro que isso é uma suposição. Mas aí o fisco, hoje, ele trabalha em cima de suposições. E intima o contribuinte a contestar ou não aquela visão dele. Né? Ele vai em cima de alguma linha de regularidade. E ele pode autuar ou não, né, Nathaniel? Ele vai ter a informação para autuar. Ele vai ter a informação. Significa que o contribuinte está errado? Não significa que o contribuinte está errado. Mas, para ele, aquilo é um indício, gerou uma dúvida na cabeça do fisco. Né? Sem que nenhum ser humano precisasse chegar nessa informação. Gerou uma dúvida. Aí, beleza. A partir do momento que gerou uma dúvida, entra o ser humano, aí um fiscal, gente que tem CPF, para poder validar se realmente aquilo se confirma ou não. Né? É onde o contribuinte pode se defender e entrar contestando qualquer argumentação do fisco. Né? Mas aumenta o poder de fiscalização. Né? Aumenta o olhar do fisco sobre o contribuinte. Falta de exames médicos, Rose? Então, os atestados médicos hoje, eles são enviados para a contabilidade, na maioria das vezes, como o Nathaniel colocou, no final do mês, junto com a ocorrência da folha de pagamento, né? Então, isso vai ter que ser alterado, porque os atestados médicos acima de 2 dias, eles precisam ser informados dentro do E-Social. Então, se for cliente da NTW, o que a gente pede? Já está no nosso material também, a gente pede que isso seja informado para a gente assim que o contribuinte tenha ciência, para que a gente já faça esse lançamento no tempo hábil, para que a gente controle a questão do afastamento dos 15 dias que é pago pela empresa, né? Porque se o contribuinte não envia esse atestado, a gente não tem condições de oferecer esse serviço, que é fazer essa análise dos 15 dias pagos pela empresa e dentro dos 60 dias de afastamento pelo mesmo motivo, o funcionário já ser encaminhado para o INSS. Então, todo atestado médico que ele for acima de 2 dias, o E-Social exige que seja informado. Né? E a gente precisa informar com o CRM do médico, o nome do médico, com o CID, né, caso tenha, com a data, quantos dias de atestado esse atestado cobre, quantos dias de afastamento. Então, todas essas informações precisam ser enviadas para o E-Social até o dia 7 do mês subsequente. Ou, na somatória do 16 dias, né, até 15 dias, no 16 você já informa para o E-Social, porque a partir do 16º dia, ele já vai receber o benefício de auxílio-doença ou auxílio-acidente do INSS. Muita coisa, né, pessoal? Uma outra situação também, aproveitando a Rose fecha para a gente essa parte de saúde e segurança do trabalho, é com relação ao comunicado de acidente de trabalho. Sim. O comunicado de acidente de trabalho, o prazo hoje, né, de transmissão dessa informação é de 1 dia, é o mesmo prazo que já existe para você fazer ele em papel ou online, né, no programa do governo. Para transmitir para o E-Social também, continua o mesmo prazo de 1 dia. E no caso de morte,
né? O E-Social pede que essa transmissão seja feita de forma imediata. Então, o que a gente orienta vocês? Façam essa transmissão no momento que vocês tiverem ciência, se for o caso de morte, né? No momento que a família comunicar para vocês, se documentem de que vocês estão tendo ciência dessa morte neste momento, que a família, às vezes, se a morte acontecer no sábado, o funcionário trabalha no sábado, vai avisar para vocês na segunda-feira, não sei, né? Então, se documentem de que vocês estão tendo ciência naquele momento e transmitam essa informação para o governo assim que estiverem cientes, para não perder nenhum prazo. E a informação do CAT, ela é importante, no caso de um acidente sem vítima fatal, para que se tenha uma forma correta de caracterizar esse afastamento. Um exemplo, o funcionário afastado por acidente do trabalho, se ele ficar mais de 30 dias afastado pelo INSS, quando ele retorna à empresa, ele tem 1 ano de estabilidade no mínimo, né? 1 ano, mais alguma estabilidade que a convenção coletiva, porventura, liberar, né? Deliberar que tenha mais. Então, ele tem 1 ano de estabilidade. O empregador, ele tem que recolher o FGTS no período que esse funcionário está afastado. Então, é importante que vocês caracterizem correto se é de fato um CAT, se é um acidente de percurso, se é um acidente na empresa, e que por menor que seja o acidente, se ele ocorreu, encaminhe o funcionário para um atendimento público. Se essa CAT for aberta no atendimento público, vocês transmitam ela lá no programa online, né, passe para o contador de vocês. Se não, se for o atendimento for numa unidade particular, o próprio contador tem que transmitir essa CAT, mesmo ela não tendo sido aberta pelo órgão público, para que vocês estejam seguros de que esse acidente foi caracterizado da forma correta e não trazer transtornos futuros. Por exemplo, se a gente não caracteriza o acidente como de fato acidente, esse funcionário ficou afastado mais de 30 dias, ele retorna, a gente tratou como auxílio-doença e faz uma dispensa no período inferior de 1 ano, esse funcionário ingressa uma reclamatória trabalhista, ele tem direito a indenizações, porque ele tinha estabilidade, tá? Então, aqui falando dos problemas em geral, né, de não transmissão do CAT, ou de tratamento incorreto de um acidente que, de fato, foi um acidente de trabalho, e falando também dos prazos de transmissão, que eles continuam os mesmos, 1 dia e de imediato no caso de morte. Não mudou nada. Lembrando, né, pessoal, mais informação que vai no mesmo canal, né? Uma outra situação também que a gente já viu acontecer são os estágios pro forma, né? Aqueles estágios que é o estágio para o filho do amigo. O filho do amigo está formando, ele precisa de alguém para poder... Ele precisa de um estágio, né, para poder comprovar na instituição de ensino que ele estuda. Sem esse estágio, ele não cola grau, enfim, sem esse estágio ele não forma, né? E aí, com o E-Social, até então, a gente sabe que tem empresas que faziam, às vezes o estagiário já levava o material dele pronto só para ser assinado, né? Com o E-Social, a empresa vai ter que informar quem que está coordenando o estágio daquele estagiário, né? E aí vamos lembrar, poxa, se eu sou de uma empresa contábil, como é que eu vou fornecer um estágio para um estudante de engenharia civil? Não faz sentido, né? Não faz o menor sentido. Eu não tenho um engenheiro civil no meu quadro de pessoal para poder coordenar o estágio dessa pessoa, percebe? É claro que há a figura no E-Social daquele coordenador externo, que é aquele coordenador que está vinculado à instituição de ensino. Mas são mais informações que elas também deverão ser informadas por E-Social, né? Outro dia a gente descobriu, no webinar que nós fizemos também sobre o E-Social, entrou uma pessoa, não me lembro de qual estado, comentando que ela não sabia que tinha que informar para o contador dela quando ela tinha um estagiário trabalhando na empresa dela. Olha só, né? Então, o contador é o seu principal aliado, é o seu principal parceiro, né, no cumprimento de todas as obrigações legais da empresa, né? Não façam absolutamente nada sob a perspectiva da gestão de um negócio sem consultar o seu contador, né?
Ele é quem pode te ajudar, levando informações que vão te auxiliar na tomada de decisão e, principalmente, aliviando, te ajudando a evitar possíveis riscos tributários, trabalhistas, enfim. Só lembrando ali também, Nathaniel, que um coordenador, ele pode ser responsável por até 10 estagiários, né, ao mesmo tempo somente, então tem que obedecer esse limite também, obedecer e observar, né, o limite. Então, são vários pontos de controle que o fisco vai conseguir checar via o E-Social. Aprendiz e deficiente, então, essa informação hoje, a contabilidade calcula, né, de forma individual de cada cliente, mas hoje, com a transmissão das informações dos trabalhadores para o E-Social, o E-Social vai ter condições de realizar este cálculo, saber se o contribuinte ele tinha que cumprir ou não uma cota de aprendiz, ele tinha que cumprir ou não uma cota de deficiente físico, e ele vai poder notificar esse contribuinte, porque ele vai ter informação de quantos funcionários ele tem, né, na empresa, quantos têm formação que demandam aprendiz, quantos funcionários possuem deficiência física ou não, então ele vai poder auditar, notificar e autuar no caso da empresa não cumprir esse preenchimento de cota de aprendiz e deficiente físico. Então, hoje, essa fiscalização, ela se dá, né, atualmente, sem o E-Social, ela se dava pelos fiscais do Ministério do Trabalho, que a gente sabe que são pouquíssimos, né? A gente tem regiões que tem 2, 3 fiscais para cobrir uma área enorme. Então, essa fiscalização hoje, ela não acontecia de fato, né, assim, com eficiência. Ela acontecia para algumas grandes empresas, mas não para todas que eles deveriam abranger, por falta de pessoal. Mas hoje não vai precisar o fiscal ir na sua empresa para levantar essa informação. Ele vai fazer isso através do que a gente está declarando para o E-Social. Então, tem que tomar... Robô vai fazer isso, vai, Rose? Isso mesmo, tem que tomar muito cuidado, porque de repente a sua empresa, ela já está obrigada ao cumprimento dessas cotas, e ela não está cumprindo. E à medida do momento que você transmitir essa informação para o E-Social, você está declarando que você não cumpre a cota. Exatamente. Esse é o problema do E-Social, né? Um último item que a gente relacionou como os principais erros, ele tem a ver com o banco de horas, né? Para aquelas empresas que fazem opção pelo banco de horas. E tem a ver com a questão da compensação dessas horas. Ou seja, com o E-Social também será informado a movimentação do banco de horas de cada funcionário. De cada funcionário, né? Então, será informada a quantidade de horas extras que ele fez, o que foi pago, né, via as verbas, via os proventos, e o que foi creditado no banco de horas. E aí, pessoal, vamos pensar um pouquinho lá na frente, né? Há um tempo atrás, o fisco exigiu que as empresas começassem a trabalhar com o registro de ponto eletrônico. Então, hoje, boa parte das empresas do Brasil, elas fazem o registro de ponto eletrônico. Será que o fisco já não está pensando na integração das batidas de cada um dos funcionários ao E-Social? Hoje é uma dúvida muito que fica na cabeça, né, de todos, né? Mas é algo que a gente já imagina, né? Que ele já pensou lá atrás, quando ele definiu a questão do ponto eletrônico, que um dia ele iria solicitar essa informação das batidas de ponto, né? Então, não é uma imposição do fisco. Hoje isso não está previsto no E-Social, mas é um alerta que fica para todos, né? Será que não é a próxima etapa a versão 0.2 do E-Social, né? Vindo com a exigência de batidas? Algo para a gente pensar. Se isso vier a acontecer, igual hoje você comentou do ponto eletrônico, né? O fiscal hoje, ele pede, né, as batidas do ponto, os pontos que cumprem a portaria 1510 do Ministério do Trabalho, ele pede as batidas, a gente leva até o fiscal e ele fiscaliza
né, pelo Ministério do Trabalho de onde ele está. Ele fiscaliza a quantidade de horas extras, se não ultrapassou 2 horas extras diárias, se obedeceu o limite para a jornada de 11 horas de trabalho, se teve uma folga a cada 6 dias de trabalho. Então, isso tudo, se vier a subir, vai ser algo que vai ser fiscalizado também para o E-Social e de forma que vai estar na mão, né? Vai ser, como o Nathaniel falou, ele pega um relatório e ele sabe as empresas que estão descumprindo essas normas. Exatamente. Pergunta ótima da Fabiana, Rose. Existe banco de horas negativo? Não existe. Não existe banco de hora negativa, não se pode constituir crédito para si. A empresa que detém, né, o poder econômico, que detém o poder sobre o funcionário, que dita as regras, ela não pode constituir crédito para si, nem de banco de horas, nem de compra, obrigar o funcionário a fazer alguma compra no estabelecimento da empresa. Isso não pode ser feito. De forma nenhuma, a empresa pode constituir crédito para si. E o banco de horas negativo, ele não existe. Então, se o funcionário não tem hora positiva, e se vocês vão fazer alguma liberação desse funcionário, num dia que o funcionário chegou, explicou que precisava da hora por algum problema, enfim, vocês vão ceder essas horas, doar. As horas negativas não podem ir para o banco. Exatamente. E Edmeire pergunta com relação ao que viria a acontecer, né, com aquelas empresas de registro de ponto cartográfico. Edmeire, então, na realidade, é uma suposição nossa, né, de que o fisco um dia ele pode solicitar essa batida no E-Social. Não tem essa previsão, é só a gente tentando, né, visualizar um outro cenário, aquilo, né, que possa acontecer no futuro para a gente poder já estar preparado. Né? Não dá para ser pego de surpresa. Se isso estivesse acontecendo hoje, elas teriam que trocar o ponto por um ponto biométrico, né? Cartão ou biometria. Igual não poderia ser esse cartográfico. Igual todas as mudanças que o fisco fez. Né? Vão lembrar do emissor de cupom fiscal. Né? Lá atrás, as empresas emitiam nota fiscal num bloquinho de nota, que ficava no balcão, vários blocos de nota. O fisco estabeleceu que essa nota seria um cupom fiscal, deu um prazo e as empresas tiveram que se adequar. Né? E aí, pessoal, o que acontece? Se tem uma legislação que estabelece uma série de obrigações para as empresas cumprirem, e elas não cumprem com essas informações, vão voltar naquele pensamento lá da pirâmide de conformidade da Receita Federal. O que ela fará é, de alguma forma, forçar esse contribuinte, dissuadir esse contribuinte, ou até mesmo usar toda a força da lei para que esse contribuinte o faça, para que esse contribuinte cumpra com a legislação. E aí há a previsão das multas, né, uma parte que ninguém gosta, né, mas tem já a previsão de várias multas para o não cumprimento de cada uma dessas obrigações. Né? Vou destacar uma multa aqui de não respeitar a duração do trabalho, hora extra, intervalo, banco de horas e tal. Multa mínima, R$ 40,25. Multa máxima, R$ 4.025,33. Né? Então, há previsão de várias multas. Não pagar o descanso semanal remunerado. Né? 4,25 também e 4.025. Ah, mas de que forma que ele consegue perceber isso? Poxa, na hora que eu estiver informando a folha de pagamento, eu não vou informar os proventos? Rúbrica, né? Vai informar cada evento que está sendo pago com a nomenclatura. Com a nomenclatura correta. Então, na hora que ele receber a folha de pagamento das empresas, automaticamente ele já vai perceber o não cumprimento de algumas obrigações. Né? E assim tem várias multas, né? Não pagamento das verbas rescisórias nos prazos, né? Multa de 170,26, mais um salário corrigido do empregado. Né? Então, são várias multas que o fisco passará a poder comprar sem que um ser humano tenha que se deslocar da agência da fiscalização até a empresa. Né? Aquele cumprimento de cotas, que a Rosilene mencionou, não cumprir as cotas de deficiente, de menor aprendiz, multa mínima de R$ 253, a máxima podendo chegar a R$ 281 mil. Né? Então, tem uma série de multas já previstas e que o fisco pode
né, estar autuando o contribuinte pelo não cumprimento dessas obrigações. E essas multas, elas já existem. E observem que tem multas aqui que, dependendo do porte da empresa, elas podem fechar a empresa. Exatamente. Caso aplicadas. Né? Multa de não ter o programa de saúde e segurança do trabalhador. A multa mínima é R$ 402. Né? E vão lembrar, pessoal, quando o contribuinte é multado por deixar de cumprir com alguma obrigação, a multa não elimina, né, não isenta o contribuinte de cumprir com essa obrigação, não. Então, se a empresa não tem um programa de saúde e segurança do trabalhador, multa mínima, R$ 402, mais o programa que ela vai ter que fazer. Né? O valor da multa mínima, na maior parte, na maioria das empresas, é maior do que o valor do próprio programa. Né? Então, é algo para poder avaliar e já tentar trabalhar para que não fique exposto a uma possível autuação. A admissão de um funcionário, né, ou a falta da admissão, R$ 800 no caso de microempresa e empresa de pequeno porte. Né, por funcionário sem registro. Então, isso aqui foi uma nova definição de multa, até com base na reforma trabalhista, uma vez que o fisco entendeu que ele flexibilizou a possibilidade de contratação. Então, eu te dei uma condição melhor para poder contratar o seu funcionário, não justifica você não fazer essa admissão. No entanto, se eu identificar um funcionário sem registro, eu vou te cobrar um valor maior. Né? E lembrando, Nathaniel, que aqui não há o critério de dupla visita para microempresa e EPP, né? Existia essa questão legal da microempresa e EPP primeiro ser notificada e depois ser autuada. Exatamente. Então, é mais um agravante. Né? Então, o que a gente percebe, como é social, é que o fisco terá um poder absurdo de fiscalização. Né? A tabela de multas ela já está definida, ela já é de conhecimento, né, de todos, e elimina a necessidade dela ir a campo para poder checar se há ou não um cumprimento. Ela já está sabendo, né, se foi cumprido ou se não foi cumprido. Então, meio que queima a etapa mais lenta e a etapa mais difícil de um processo de fiscalização. Né? E multas altíssimas. Né? Deixar de informar os afastamentos temporários, férias, atestado. 1.812 é a multa mínima. Olha só, eu deixei de informar algo que aconteceu na empresa. Eu posso ser multado em R$ 1.812? Pode ser multado. Né? Então, o rigor com que as empresas terão que trabalhar com o E-Social, ele é muito grande. Porque a frequência dessas informações, se eu pego desse caso em específico, ela pode ser diária. Né? Algumas situações elas vão estar relacionadas ao evento. Aconteceu o evento, tem que ter informação. Aconteceu o evento, tem que ter informação. Né? Outras serão uma vez por mês. Mas, na pior das hipóteses, a cada mês, um mundo de informações será enviada para o fisco. Né? E ela vai ter esse mundo de informações para poder trabalhar a questão da fiscalização. E hoje, o que o fisco fala em fiscalização não é em garimpar dados de contribuinte. Né? Hoje o fisco, na hora que ele fala em fiscalização, ele fala em mineração de dados. E qual que é a diferença de garimpar dados para minerar dados? O garimpar é na ideia de que uma pessoa ali com a picaretinha atrás de uma informação. A mineração de dados, não, entra uma reta escavadeira, rapou aquele monte de informação, jogou numa máquina, essa máquina já vai separar aquilo que presta, aquilo que não presta. Né? Então, a mineração de dados da Receita é isso, é a possibilidade de auditar em bloco. É a possibilidade de pegar as informações de todos os contribuintes do país e, de uma vez só, ela checar se há ou não o cumprimento de um determinado item. É isso que o fisco fala quando ele diz mineração de dados. Né? E isso preocupa muito, e tem que preocupar mais aqueles que não estão acreditando nesse poder de fiscalização do mundo, principalmente não estão percebendo que o mundo também mudou para o fisco. Né?
Hoje, mais do que um E-Social, o fisco trabalha já em cima de rede social. Aí, de forma garimpando dados, de forma de aumentar a evidência de sonegação. Né? Então, ela já vai no Instagram, ela já vai no Facebook, ela já começa a ir em rede social para poder confirmar algumas percepções dela. E aí, o que acontece? Né? Na hora que ela identificou a falta de um contribuinte e ela se sentiu motivada a usar a força da lei, além de aplicar essas multas, ela ainda pode fazer uma representação fiscal para fins penais. É o que a Receita já tem dito em algumas reuniões de sensibilização a alguns grupos de contribuintes. É que um dos passos dela é, além de multar, e multas sempre são altas, é de também fazer representação fiscal para fins penais. Né? E isso é muito crítico, né? Isso é muito grave. E isso está baseado em qual visão da Receita? Né? Ela entende que a finalidade das penas de uma multa é apenas impedir que o contribuinte, que o réu, que o contribuinte, cause novos danos aos seus concidadãos e dissuadir os outros a fazer o mesmo. Ou seja, na hora que eu pegar, eu quero punir esse contribuinte de forma que mais nunca ele repita e de forma que outros vejam isso como um exemplo e não façam aquilo que aquele contribuinte fez. Né? Então, isso é muito preocupante. O bom da história é que para aqueles que já estão cumprindo ou para aqueles que querem cumprir, né, há várias formas da gente trabalhar isso aí. Né? E por onde que a gente pode começar a fazer esses trabalhos a fim de deixar o fisco distante da nossa empresa? A primeira etapa do E-Social é fazer a qualificação cadastral de todos os funcionários. Num primeiro momento, de todos os funcionários atuais e, a partir de então, de todas as pessoas que irão ingressar na empresa antes da decisão de ingresso dessa pessoa. Né? Se eu tenho que informar no E-Social com um dia de antecedência a admissão de um funcionário, então eu já tenho que estar com a qualificação cadastrada dele pronta. Percebe? Então, esse é um ponto importantíssimo de já se começar a fazer, de introduzir essa cultura já na empresa. E essa questão da qualificação, é bom que vocês ingressem essa etapa, né, no processo de seleção, porque, de repente, vocês vão, por exemplo, se vocês deixarem para fazer a qualificação no final do processo, vocês podem combinar com o funcionário que ele vai ser contratado e, no momento de fazer a qualificação, descobrirem que esse funcionário tem alguma pendência cadastral e que ele não está apto a entrar no E-Social. Né? E se vocês também precisarem de um funcionário, assim, de imediato, que vocês não possam esperar muito tempo, aqueles que não estão qualificados, vocês não vão trabalhar com aqueles funcionários, vocês vão buscar no banco de currículo de vocês funcionários que já estejam qualificados e já estejam aptos a ingressar na empresa. Exatamente. Ou seja, você já começa a trabalhar de forma planejada essa admissão de novos funcionários. Né? Um outro item que é importantíssimo é a divulgação das regras do E-Social, principalmente aos gestores, aos gerentes, aos coordenadores, aos supervisores, como diria, o primeiro escalão das empresas. Né? Eles têm que entender que o mundo mudou, né? Que o poder de fiscalização com o E-Social ele é extremamente grande. Né? Então é importante que os empresários, né, como a pessoa, como a liderança de cada uma dessas empresas, eles entendam, né, o que representa essas mudanças do E-Social e, principalmente, que eles busquem essa adequação. Né? Isso é fundamental a partir da própria liderança. Outro ponto que é importante de já começar a observar é o cumprimento das obrigações de medicina, trabalho e segurança do trabalhador. Né? Mesmo que nesse novo calendário do E-Social esteja previsto para as empresas do lucro presumido, para janeiro de 2020, comecem a
a olhar, né, aquelas empresas que não têm esses programas, comecem já a pesquisar uma empresa que lhes atenda, uma empresa que já está prevendo o E-Social, uma empresa que já está com olhos no cumprimento do E-Social. É uma segurança a mais para a empresa de cada um de vocês, né? E um outro item é cumprir com todos os prazos da legislação trabalhista. Desde já, né? Mudança de cultura parte da mudança de hábito, né? Mudança de cultura só existe de fato quando você torna-se um hábito, ou torna-se uma ação um hábito, né? Então é começar a trabalhar isso aí, né? Voltando a dizer que o E-Social não mexeu na legislação trabalhista, porém ele terá uma capacidade de fiscalização em cima de tudo o que é determinado pela legislação trabalhista. Alguns pontos de atenção é o CBO correto para cada cargo, né? CBO com escolaridade. Então, esse é mais um cruzamento que o E-Social vai começar a fazer. Não é isso, Rose? Isso mesmo. Na verdade, a escolaridade, ela já faz parte lá, né, do cadastro do CBO. Se vocês observarem lá em características de trabalho, ele já fala a escolaridade que cada empregado tem que ter para executar aquela função. E é algo que o E-Social vai buscar, né, cruzar essas informações, é algo que o empresário tem que estar atento, porque um funcionário, por exemplo, que é contratado, vou dar um exemplo de uma eletricista, que ele é contratado, ele não tem um curso técnico de elétrica, ele não tem um curso de NR10, que é uma informação que vai também lá na saúde e segurança do trabalho, os cursos que cada função exige. Se esse funcionário é admitido e acontece algum acidente, né, a responsabilidade pelo acidente ela é do empregador, porque o empregador assumiu o risco de contratar um funcionário que não tinha qualificação técnica para exercer aquela função. Então, observem bem o CBO, cada cargo exige, e façam as admissões com as condições corretas de cargo, de função que vai exercer, do cargo que vai exercer e da escolaridade que o Ministério do Trabalho já exige que essa função tenha. Mais uma informação já é exigida, né, e o fisco passa a ter essa informação, podendo cruzar com outras situações que possam acontecer, né? O CPF para dependente com mais de 8 anos, né, é uma informação que também deverá ser informada no E-Social. Sem essa informação não é possível lançar esse dependente, não é possível receber o salário família. Né? Então tem que ter o CPF. Ah, mas meu filho, eu sou um empregado da empresa, meu filho não tem CPF. Então vá atrás do CPF desde já, né? Por isso que é importante, né? As empresas, mesmo as empresas do E-Social, que as empresas do Simples Nacional, que o calendário ele foi postergado, que já comece a dar as informações dos seus funcionários, né? É uma dor de cabeça a menos lá na frente. Isso mesmo. Hoje os cartórios já emitem, né, o CPF junto com a certidão de nascimento, se os pais pedirem, né? E para quem já tem a certidão de nascimento, o Correio faz essa emissão, essa geração do CPF na hora, né? É super tranquilo. Exatamente. Os processos administrativos ou judiciais, que são todos aqueles processos que as empresas demandam contra o fisco, questionando a incidência de alguma verba, né? Então, eles passarão a ser obrigados a ser informados no E-Social. Então, caso uma empresa tenha entrado com algum processo contra o fisco, né, relacionado à parte trabalhista de encargos sociais, ela vai ter que informar esse número do processo, enfim, o fisco vai ter também essa informação. Isso, e não são processos de ações trabalhistas, tá? São processos, como o Nathaniel disse, contra algum órgão do E-Social, Caixa, Receita, Previdência. Exatamente. Um outro item de ponto de atenção é o cumprimento correto da jornada de trabalho, né? Isso também é importante, uma vez que são informações que irão no E-Social, já começar a trabalhar esse cumprimento correto de jornada de trabalho. Começando até pela revisão do quadro de trabalho, né, com os horários de cada um dos funcionários. Né? Não dá para eu ter eu tenho um quadro de horário que ele é padrão. Não, o quadro de horário seu ele tem que representar o que de fato acontece na empresa. Né? Então, ajuste isso
para evitar um problema de cruzamento de dados por parte da Receita Federal. E para finalizar, pessoal, a principal dica que nós deixamos é a dica de que é importante que vocês revisem todos os procedimentos do Departamento de Recursos Humanos, né? Uma vez que não houve nenhuma mudança na legislação, é uma mudança cultural, é uma mudança de postura, de comportamento, é importante que os procedimentos internos eles sejam revistos com vistas ao cumprimento da legislação atual. Ou seja, se eu tenho prazos que já eram exigidos, porém não eram observados, agora eu vou ter que observar, né? Porque esses prazos eles podem impedir que a empresa faça, por exemplo, uma admissão. Né? Se a empresa não reunir todas as informações de um funcionário, ela não consegue fazer admissão. Se aquele funcionário, se não passar a qualificação cadastral daquele funcionário, eu não consigo admitir essa pessoa, por mais que o empresário queira, por mais que essa empresa precise. Né? É impossível, não passa, enfim, o programa não roda. Pessoal, a informação e trabalhando dentro do tempo previsto, né, com vocês, de encerrar o nosso bate-papo em no máximo 1h30, né, cumprindo com esse compromisso, né, essa é a mensagem que a gente queria deixar para cada um de vocês relacionada ao E-Social, né, esse webinar nosso é o E-Social, os impactos do E-Social no dia a dia das empresas. Então, é reforçar quanto à necessidade de mudança de comportamento para que a gente possa nos adequar às exigências do E-Social. Lembrando que o E-Social não mudou absolutamente nada na legislação, mas que o E-Social vai ter um poder de fiscalização muito grande. Peço desculpa àqueles que fizeram alguma pergunta e por questões do tempo a gente não pôde responder, né? Peço que façam contato com alguma NTW mais próxima de vocês, caso seja cliente, ligue para uma de nossas unidades e a gente está à disposição para poder ajudar no esclarecimento de alguma dúvida. Né? Caso seja alguma dúvida que a gente não saiba, não consiga responder de imediato, tenha certeza que a gente vai estar comprometido em buscar todas as informações e voltar com a resposta de forma segura, precisa, o mais breve possível. Antes de finalizar, eu queria informar vocês que no dia 23/10, às 17 horas, a gente vai estar fazendo mais um webinar promovido pela NTW, com foco em informações voltadas para os empresários. Esse webinar ele vai ser conduzido pelo Walter Teixeira, um dos sócios fundadores também da NTW Contabilidade e Gestão Empresarial, e pela consultora financeira Franciele Albuquerque. O tema desse webinar vai ser gestão financeira com foco em resultados, de forma específica para instituições de ensino, seja ensino infantil, ensino médio, ensino superior, gestão financeira com foco em resultados, foco área de educação. Né? Convido a vocês a também participarem. Né? Quero agradecer a cada um de vocês pelo tempo, pela confiança, por estarmos juntos nessa 1h30 no final de uma terça-feira. Né? Agradecer a Rose pela participação, toda a equipe NTW que está por trás para que esse webinar funcionasse, o Gabriel, o Felipe, toda a nossa equipe, muito obrigado. E a cada um de vocês, um grande abraço e contem sempre conosco. Né? A nossa existência está por trás de levar informações e estar cada dia mais próximo de vocês, nossos clientes, ajudando na obtenção do sucesso das suas empresas. Um grande abraço e até mais. Tchau, pessoal.